Gente, obrigada. Eu recebi a mini biografia deles aqui, mas eu não vou me atrever a contar sobre vocês. Eu espero que vocês. Vou deixar vocês se apresentarem. Então, por favor, vamos contar para o pessoal quem são vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sei que está no final, tá, né? Já foi bastante evento, vamos ver se a gente dá uma animada aqui. Meu nome é Carolina Nacli, mas todo mundo chama de Carol ou de Nacli, né? Assim, acaba que vira o sobrenome também. Eu sou da ClearSale. Todo mundo sabe o que é ClearSale aqui? A maioria das pessoas? Quem trabalha com e-commerce deve ter uma noção, né? Vai fazer 4 anos na Clear. é, e estou agora indo para essa área de alianças e parcerias. Mas essa minha história de até agora foi atendendo na área de grandes contas na Clear, com uns clientes que tem gente aqui, Magalu, enfim, e assim por diante. Então foi uma vivência, eu tenho tido uma vivência incrível e quero compartilhar aqui com vocês um pouco dessa experiência que a gente tem. Vai ser minha quarta Black Friday agora, nesse universo de e-commerce e prevenção à fraude. E é isso. Obrigada aí pelo convite. Espero poder enriquecer um pouquinho essa conversa. Boa tarde. Oi? Vou tentar falar mais perto aqui, ó. Vamos lá, falo mais alto. Boa tarde. Meu nome é Diogo, sou publicitário, né, de formação. Ambos. Ah, eu também. Também. Ai, que painel legal. A gente é publicitário de formação, mas... Eu já falo de formação, né? Porque... mas desde o início, né? Sempre trabalhei com marketing, administração. Minha carreira toda eu passei por marketing. E empreendo há 10 anos. Dentro desses 10 anos empreendendo, já iniciei empreendendo com meu sócio que está aqui na área de comércio exterior, desenvolvendo produtos na China, Estados Unidos, né? Desenvolvendo várias marcas aqui para o Brasil. E nos últimos 7 anos, a gente, né, vem trabalhando com o Full Commerce. Fundamos a Social Digital Commerce, né, que hoje é um dos principais players do mercado. E aí temos uma base aí com bastante cliente, né, com algumas dores aí que a gente vem ajudando a digitalizar na indústria, no varejo. E a ideia é contribuir um pouquinho com vocês aqui falando de Omnichannel. Obrigada, Diogo. Ambos, né? A Social Commerce é nosso patrocinador oficial da Black Friday esse ano. Olha o jabá. E a ClearSale, nossa parceira já de alguns anos, inclusive a Clear coloca lá dados também dentro da plataforma de Black Friday Hora a Hora, falando, né, da fraude. Esse ano vai ter novidades, vai ter uma informação a mais, que eu não vou contar ainda, que é, né, cenas dos próximos capítulos. Mas, falando, né, do que a gente está trazendo aqui de omnicanalidade, eu vou trazer alguns números que são importantes, né? Segundo pesquisas do SPC, 6 em cada 10 pessoas garantem que visitam as lojas físicas antes de comprar pela internet. 9 em cada 10, né, consumidores esperam ter o mesmo atendimento em todos os canais. Então, ele quer ser atendido tanto na internet, quanto na loja, quanto, né, no meio que ele estiver. E 77% dos entrevistados aqui dessa entrevista afirmam que já fizeram compras em vários canais diferentes da mesma marca. Ou seja, nosso cliente está em vários lugares. A gente tem até um case que é legal citar aqui, da Aramis, que chegou até a gente tentando entender algumas coisas e descobrimos que a Aramis achou que não tinha tanta penetração na cidade do Rio de Janeiro e, com os dados da Neotrust, ela descobriu que sim, através de outro canal que ela vendia, não diretamente dela, por outros, né? Estão comprando Aramis e não é de mim necessariamente, mas estão comprando. Então, dito tudo isso, né, gente, existe um desafio muito grande na omnicanalidade. E aí eu queria já começar o nosso papo aqui com os nossos entrevistados. Já que buscam essa experiência integrada, né? Quais são hoje para vocês os principais desafios quando a gente pensa em tecnologia para atender esse meio, né? Então, assim, é fácil. Você tem loja, você tem que estar no Instagram, você tem que estar na internet, você tem que ter um e-commerce. Qual que é o desafio real disso para vocês? Legal. Eu vou até além, tá? Eu acho que tem 3 principais desafios aqui quando a gente fala de omnicanalidade, tá? Tecnologia é o primeiro, tá? Então,
geralmente os nossos clientes chegam lá completamente desesperados de como que eu integro meu sistema legado, que não conecta com nada, que eu tenho que conectar no estoque do meu e-commerce, que eu tenho que conectar 10 lojas, como que eu faço inventário de tudo isso, pelo amor de Deus. Então, primeira coisa, né, a integração de todos os dados, né, é o primeiro grande desafio de como a gente consegue trabalhar essa omnicanalidade, né? Eu preciso realmente ter uma visão 360 da minha operação para que eu possa atender também o cliente nessa visão 360. Além disso, o que eu faço com todos esses dados, aonde eu coloco eles? Então, o que é data lake? O que é data vis? Que tanto data é esse que eu tenho que ter da minha operação, né? Então, o segundo grande desafio é realmente conectar essas informações. Como que eu pego uma informação da Neotrust de mercado, conecto aqui com a minha informação que eu tenho do meu cliente para poder gerar insights da minha loja virtual para poder vender na loja física, né? Então, tecnologia começa sendo o primeiro grande desafio. Segundo, operação. Como que eu operacionalizo tudo isso? Então, eu tenho hoje minha loja, eu já tenho uma negociação, às vezes, com a minha transportadora que retira o meu produto do e-commerce. E agora, como que eu negocio para retirar esse produto da loja, para entregar no meu consumidor final? Como que eu operacionalizo tudo isso? Como que eu operacionalizo o marketing com o mesmo discurso em todos os canais? Promociono na loja física, promociono no e-commerce. Então, a operação ela se torna o segundo desafio. E o terceiro, e eu acho que até o mais importante, é cultura. Tá? Não existe, cultura, Pedro, não existe operação omnichannel sem uma cultura de experiência do cliente 360. Cada um no processo tem que entender qual a importância dele durante aquele processo para que a gente consiga entregar uma experiência boa para o cliente. Então, desde a minha logística até o meu saque, o meu canal de marketing, né, todos têm que estar virados para uma comunicação 360 com o cliente, para uma experiência onde o cliente é o centro. Então, são, para mim, os três principais dores e pilares. Legal. Vou falar de uma outra ponta, que é quando a gente fala em prevenção à fraude, né, que é a ClearSale, estou representando esse caminho. Então, primeiro, o maior desafio, na verdade, é você combinar essa experiência toda que você precisa proporcionar para o seu cliente, né, para o cliente final, com segurança. Então, a gente está aqui representando ali a camada de segurança. E aí, quanto mais camadas você vai colocando nesse relacionamento, quanto mais pontos de contato você vai colocando nesse relacionamento e mais possibilidades de entrega, pedido ou até visualização de produto, mais camadas de segurança você precisa entender que são necessárias. Então, quando um cliente ele faz uma compra online e vai retirar na loja, a camada de segurança, o olhar de segurança que a gente precisa ter é diferente de um cliente que só comprou no e-commerce ali direto e pediu para entregar na casa dele. Vou dar um exemplo. Um dos dados mais importantes na análise de um antifraude é o endereço de entrega. É uma informação super importante para a gente conseguir enxergar se aquela transação, se aquela compra, ela está sendo feita pela pessoa que diz que está sendo feita. E quando você, por exemplo, não tem o endereço de entrega, não é a casa da pessoa, mas sim uma loja, ou, por exemplo, não é uma loja cadastrada, ou é uma multimarcas, como você falou, por exemplo, da Aramis. Você vai adicionando camada de segurança. E qual que é o maior desafio nesse sentido para a prevenção à fraude? Quanto mais camadas você coloca, mais fricção você pode gerar com o cliente e mais tempo ele vai perder, entre aspas, naquele processo de compra. O nosso papel é que a compra continue sendo o mais rápida possível, que é o desejo do cliente, e como que a gente adiciona camadas de tecnologia para que essa experiência que poderia ser longa seja mais curta. Então, a ClearSale vem ao longo desses anos todos trabalhando para incrementar as tecnologias, a inteligência artificial é uma delas, né? Quanto mais invisível for essa autenticação dessa compra, ou seja, o cliente não precisa fazer nada, a gente só vai usar dados para dizer que está tudo certo, pode ir lá buscar seu produto, por exemplo, mais fluida vai ser a experiência e mais vezes ele vai voltar a fazer compra naquela loja.
né? Então, o maior desafio no antifraude é esse, porque você fala assim, puxa, ferrou, vou ter um monte de coisa, vou ter que pedir mais dado. Às vezes vai ter que pedir mesmo. Mas um dado a mais que a gente recebe é uma rapidez que a gente vai ter na análise e essa fricção vai diminuir, né? Então, para as empresas é muito importante que quando elas vão conversar com a gente, quando a gente pede informação, não é porque a gente só quer informação pela informação, é porque quanto mais informação a gente tem, mais efetiva vai ser aquela análise. E mais rápido, e o cliente final é que vai ganhar, porque o nosso papel não é barrar a compra, é aprovar a compra com segurança. A gente só vai barrar o que a gente realmente entende que pode ser realmente uma fraude. Bom, e a gente sabe, vocês citando aqui, não é simples, principalmente quando o Diogo começa com todos esses desafios de assim, nossa, eu acho que eu não quero ser omnicanal, não. Acho que eu vou continuar aqui com a minha operação. Dá preguiça. Tá, porque assim, é muita coisa. De metade do que falou não entendemos. E agora, né? Como que começo? Ser omnicanal vende mais, na visão de vocês, como das pontas que estão? Posso falar? Pode. Tem uma pesquisa da Deloitte, meus universitários me colocaram aqui algumas informações, que diz que 82% dos clientes as vendas das lojas que são omnicanais, elas têm 82% a mais de vendas. Porque você está gerando mais pontos de contato do cliente com a sua marca. A marca fica perto, cada vez mais perto do cliente. E o cliente, bom, a gente vê o crescimento do e-commerce traz isso para a gente, né? O cliente não quer mais ir até lá. Às vezes ele quer ir só para ter uma experiência na loja, mas ele quer ter algum conforto. Então, quanto mais perto a marca tiver desse cliente, mais vezes a conversão vai aumentar. Se ele tiver que ter o trabalho de ter que ir até o lugar para resolver, não que ele não queira ir, eles vai só por. Hoje em dia, a ida à loja ela é muito mais por experiência. E aí a gente vê, ele compra online, retira na loja, ou às vezes ele está na loja e ele compra dentro da loja, ele vai comprar online, porque ali tem as lojas já estão sabendo trabalhar muito isso, né? Olha, eu não tenho aqui no meu estoque, mas a venda acontece, porque se não tem no estoque da loja, ele vai puxar de outra e ele compra no e-commerce, às vezes no mesmo dia entrega na casa da pessoa. Eu já passei por isso como consumidora. Então, isso significa o quê? No começo, a gente estava falando de ruptura, né? O percentual de ruptura que tem na compra, né? O produto não está lá. Se você tem um sistema omnicanal, você entrega o produto e o cliente sai satisfeito e compra. Agora, se ele chega e não tem, tchau, vou para outra. Né? Então, acho que a omnicanalidade, ela diz muito disso. Você cercar todas as possibilidades de entregar o produto para o cliente mesmo que o produto não esteja naquele lugar, naquele momento. Antes do Diogo complementar, deixa eu te fazer uma pergunta, Carol. Uma loja omnicanal tem chances de blindar mais a fraude do que uma que não é? Ou não? Depende. Se ela tiver comprada com o raciocínio da prevenção à fraude, ou seja, se ela tiver a noção de que todos esses canais eles têm que estar conectados e informados para o sistema de antifraude, seja a Clear, seja qualquer outro, aí sim, porque você consegue rastrear melhor o seu cliente. Então você sabe, esse cara, ele nunca comprou aqui na minha loja, mas ele já comprou na loja física. Se eu tenho essa informação, é mais fácil de eu avaliar o histórico dele para poder fazer uma análise melhor. Então, sim, mas desde que as empresas entendam que as informações precisam chegar no sistema de antifraude. Senão, não adianta nada, senão é pior. Senão acaba piorando. Então, por exemplo, a gente tem muitos casos de fraudes logísticas, nas quais a empresa de transporte é que está operando a fraude. Essa é uma das piores fraudes que existe no mercado. Que aí você perde um pouco o controle ali, porque é a empresa de fraude que está operando. Não é um fraudador qualquer que está lá roubando o cartão. Ele vai interceptar a mercadoria. Essa é uma das fraudes que mais ocorrem. E se a gente, por exemplo, sabe qual é a transportadora que está fazendo essa entrega, a gente vai olhar o histórico e vai conseguir prevenir. Bom, essa transportadora eu preciso ter uma regra diferente da transportadora, outra transportadora que nunca teve problema. Então, Sim. tudo que a gente tem de informação vai ajudar a gente a fazer da melhor forma. Mas, então, de responder a sua pergunta, sim e não. Depende do quanto as informações estariam conectadas. Depende daqueles desafios que o Diogo trouxe. Exatamente. Começa no que o Diogo falou. Com essa visão de omnicanalidade, conseguimos, né, ter essa... Obrigada. Eu acho que a informação tem que estar na mão e a gente tem que separar que a gente incorre muito nesse erro, né?
que a venda multicanal não significa que você é omnichannel, tá? Ótimo ponto. Ótimo ponto. Porque você ter vários canais de contato de venda com o consumidor final, isso não significa mais venda, né? Significa que você está espalhado ali por onde ele quiser, ele vai te ver. Mas a venda, ela depende de experiência. E quando a gente está falando de omnicanal, a gente está falando de experiência, né? A sua experiência tem que ser a mesma em todos os canais. Não adianta eu ter uma experiência sensacional de IA, com um bot na loja, me atendeu super rápido, aí foi para um segundo nível, foi humanizado, tive um bom atendimento. Pô, vou retirar na loja. Cheguei na loja, fico esperando, não sou atendido, acabou todo encanto, já era, vamos embora, perdi a venda, né? Então, quando ela é bem trabalhada e quando ela é trabalhada de uma maneira omnichannel, de fato, com uma experiência unificada para o consumidor, sim, geramos mais venda. Se a gente trata só como multicanal, né, venda multicanal, vários canais, aí a gente pode correr no risco de não ter realmente essa venda realizada. Ótimo. Esse, inclusive, eu ia puxar esse ponto. Que bom que você puxou, porque a gente está conectado. Quando, se eu quiser hoje começar a me considerar omnicanal, qual que é o primeiro passo? Primeiro, porque assim, né? Vamos devagar. Sim, não, mas é muito disso. O primeiro passo é entender que o cliente ele está no centro do negócio, né? Eu estou fazendo essa venda, eu estou criando vários canais, vários pontos de contato para que eu possa atender a expectativa dele e atendê-lo com uma experiência melhor, né? Eu não estou criando vários pontos de contato apenas para vender. É lógico, pessoal, vamos lá, né? Estamos todos aqui do nosso lado, a gente quer vender, a gente quer faturar, é super importante. Eu vivo disso, né? Meus clientes vivem disso e o objetivo ele é a venda. Mas como eu sustento essa venda, é provendo uma experiência 360, né? Então, meus canais eles têm que estar todos conectados, meu CRM ele tem que estar olhando o que o meu cliente comprou na loja, o que ele fez na loja para eu poder atingir ele no e-commerce com o produto certo, né? Isso aumenta muito minha assertividade com o cliente. Se eu sei o que ele comprou na loja, se eu tenho um histórico já desse cliente na loja, por que que eu vou ofertar um produto completamente diferente do que é o que ele quer, né? Então, para mim, principal ponto, coloque o cliente no centro, entenda a necessidade dele e aí começa a desenvolver sua estratégia em torno desse cliente, né? Eu acho que a gente está falando aqui, por exemplo, tem um exemplo, eu não sei se ele ainda está aí, mas Mercado Livre, por exemplo, né, a gente está falando. Bom, o Mercado Livre ele tem o principal canal é o e-commerce, ele não tem loja física, mas ele tem um raciocínio de omnicanalidade, de você encontrar, né, dentro do próprio universo do Mercado Livre você consegue se sentir omnichannel. Você, puxa, tem tantas lojas lá dentro, então acho que a omnicanalidade ela é muito mais um conceito de o que ele falou. Você prover o que o cliente precisa dentro das suas possibilidades, porque não adianta também, agora o Mercado Livre para ser omnicanal vai abrir um monte de loja, vai resolver? Não vai. Então, dentro do seu próprio conceito e das opções que você criou no seu negócio, e você conseguir atender a demanda do seu cliente, para mim isso também é uma omnicanalidade. É o conceito. E o cliente ali resolvendo o que ele precisa dentro daquele universo. Não significa ter 500 lojinhas espalhadas pelo Brasil. Até porque Né? estar em vários canais sem uma visão omnicanal pode fazer você perder a venda, né? Porque eu tenho uma experiência ruim em um dos canais que eu não tive, só compro na loja, agora tem site. Vou comprar no site, tem uma experiência péssima, não compro mais com essa marca. E aí nem mais na loja física, porque a Exatamente. marca é uma só para o cliente, né? Então, ótimo ponto. E aí, para a gente fechar e abrir para as perguntas, eu queria que vocês trouxessem uma visão de vocês para Black Friday e o que é essencial, não pode ficar de fora. E aí podemos falar de omnicanalidade ou não, mas assim, da visão de vocês hoje, né, do calçado que vocês ocupam, o que a gente não pode deixar de fora da Black Friday quando a gente está olhando, né, para essa estratégia em específico? Primeiro, você tem que estar preparado para esse momento. Né? Então, você tem que saber que vai acontecer um boom nas suas vendas
Mesmo que você não faça nada, assim, no mínimo você vai ter que dar um desconto, obviamente. Senão ninguém vai comprar na tua loja. A gente Mas viu lá, né? coloca O o pessoal site levantando a preto, mão. deixa o Mas site se todo você preto. quiser participar da Black Friday, você tem que se preparar. Na ClearSale, para você ter uma ideia, a gente começa a planejar a Black Friday no começo do ano. Começa a fazer a preparação dos sistemas de processamento desde o começo do ano. Quanto de capacidade de sistema que a gente vai precisar para aquele momento. Começa a testar, a gente faz testes, que a gente chama de teste de estresse. A gente simula Black Fridays ao longo do ano, em alguns momentos, para saber se o nosso sistema vai ser capaz de conseguir processar tantas transações ao mesmo tempo. Então, do ponto de vista de prevenção, né, que é o meu chapéu aqui, meu calçado, o mais importante é a preparação. É você estar preparado, você colocar a sua operação ali, que a gente, no fim das contas, é um aumento de venda. Aumenta a fraude? Aumenta. Proporcionalmente, a fraude não é tão grande na Black Friday quanto é no normal. Porque atrai muitos bons compradores. Porque o fraudador não está atrás de desconto. Ele vai comprar de qualquer jeito, ele vai pegar o produto de qualquer forma. Porém, o volume é tão grande de compras que tem muita fraude, né? Mesmo que o percentual não seja tão alto, tem muita fraude. Então, você tem que estar preparado para como se fosse um bloqueio mesmo, né? Você tem que montar seu time ali pronto para que todos esses pequenos detalhes estejam cobertos e não escape, porque o fraudador ele é muito esperto. Ele vai achar uma brecha e ele vai embora. Então, você não pode baixar a guarda. Tem que estar muito preparado. Né? É esquema mesmo, é esquema de guerra que a gente faz, né? Salas de guerra mesmo. A gente monta salas de guerra nos dias de Black Friday para poder estar preparado para qualquer questão que o cliente precise. Então, realmente a palavra-chave é preparação. Tá? Obrigada, Cam. Pegando esse gancho, né? Às vezes eu brinco a Black Friday para a gente aqui, e no digital, né, também, mas do varejo em si, nós que somos brasileiros aqui, ela é tipo o nosso carnaval, né? Que o carnaval, né, as escolas de samba trabalham o ano inteiro, termina o carnaval, já começa a se preparar para o próximo, né? A Black Friday, ela funciona igual, exatamente. Termina a Nem para Black comemorar, né? Que você já está pensando na próxima. Você termina o Black Friday, você já começa no início do ano lá, já tem que estar se preparando de novo. Porque eu acho que o grande negócio da Black Friday é previsão e provisão, né? Você precisa ter previsibilidade, né? Você precisa trabalhar os dados que você tem, né? Os dados do mercado, os dados da sua empresa, entender, né? Nós vimos várias coisas aqui, né? Quanto que nós faturamos no ano passado, quanto estamos, qual a expectativa de faturamento esse ano. Pô, a gente trabalha no varejo, a gente precisa ter essa previsão ali para entender o que eu provisiono para vender para o meu cliente. Porque a pior coisa é a gente realmente prometer e não conseguir atender esse cliente na Black Friday, né? Então, temos que estar muito preparados na Black Friday e para atendê-lo da melhor forma possível e como conseguimos, né? Hoje a gente tem uma velocidade, por exemplo, no e-commerce, que nós estamos todos ansiosos. E, cara, em São Paulo é um absurdo uma entrega em 3 dias. 3 dias para me entregar aqui em São Paulo, por favor, né? O iFood me entrega em 15 minutos. Então, o same-day hoje, né? O Mercado Livre, inclusive, vem acostumando cada vez mais mal nossos clientes. Exato. Mas é aquele negócio, né? A gente vai ganhando, vai tendo uma experiência melhor e nós gostamos disso, né? Mas, pô, eu sei que Black Friday é um período de aumento de vendas. É um período que as próprias transportadoras, né, colapsam ali, né, em grande parte. Eu não preciso prometer uma venda same-day, eu não preciso nem tê-la no meu Black Friday. Que eu prometa os 3 dias, mas cumpra, né? Porque o Black Friday ele é um aumento muito grande de pessoas acessando o seu site, acessando o seu produto, e vira uma nova oportunidade de depois você ter esse cliente com você, ter a recompra, ampliar a sua base, e aí trabalhar depois de forma omnichannel e, enfim, o ciclo ele continua, né? Obrigada, Diogo. Gente, vamos abrir para as perguntas? Temos perguntas para os nossos convidados? Alguém? Eu não gosto. Diogo, a dor hoje que o e-commerce tem
Obrigada, Pedro. A dor que hoje o e-commerce tem quando recorre a vocês, quando vocês tentam tratar e tem desafios culturais, como que vocês conseguem ajudar o cliente de vocês? Porque, no fundo, tem uma dependência para poder resolver isso, né? Como que vocês conseguem fazer essa contribuição com essa consciência e o cliente até recorre a vocês para solucionar isso? Mas como é que é essa implantação, né? Sim, eu acho que é o principal desafio, tá? A gente, desde o início, quando um cliente entra ali na nossa operação, né, como nós entramos ali em muitas áreas de atuação ali do cliente, né? Eu entro na logística, eu entro em tecnologia, eu entro no marketing, né? Eu faço realmente uma operação 360, corre-se o risco, inclusive, dessa operação terceirizada ficar muito longe realmente ali da empresa e a gente não ter essa implantação de cultura. Então, desde o início da entrada ali, primeiro a gente promove, junto ao cliente, muitos workshops para a gente mostrar o que a social é, aonde a gente ajuda, o que a gente deve fazer para que o nosso trabalho em conjunto seja o aumento de venda. Então, assim, é treinamento, tá? Muito treinamento ali, a gente tem que fazer uma reciclagem o tempo todo dentro, junto do cliente, com suas equipes, para que a gente consiga implantar essa cultura, né? É, e, e no final do dia, é diário, é algo que, assim, não... Tá aqui. Obrigado. É um treinamento realmente diário, uma reciclagem diária, mas como é cultura, né? Cultura é um negócio que não tem a fórmula mágica, né? Ela é pela persistência. Então, é um trabalho geralmente longo ali, né? O full commerce, ele é um trabalho que ele começa, né, 3 ou 4 meses antes da loja estar no ar, porque tem todo um projeto, toda uma implantação, né? E os grandes resultados, eles começam a aparecer depois de 6 meses, e aí depois de um ano mais. E aí, essa proximidade, ela é o grande sucesso, né? A gente foca muito hoje no atendimento ali da nossa empresa, porque o atendimento, ele tem que ser o nosso pilar para que eu possa depois passar isso para o meu cliente, né? Então, hoje a gente tem 3 pilares de atendimento. Eu tenho um atendimento operacional, tá? Que está acompanhando ali todos os SLAs, toda a operação desse cliente, dia a dia, campanhas, o que a gente vai fazer, sobe banner, né? O que a gente oferece. Eu tenho um atendimento de growth, que é um atendimento que visa olhar a estratégia desse cliente. Então, qual é o seu BP, né? Aonde você quer chegar? Quais são suas metas? Como que a gente alcança? Quais os investimentos? Em quais canais nós vamos vender? Quais as novas oportunidades que nós temos aqui dentro? E eu tenho um terceiro canal, que é o de Customer Success, que aí é entendendo dentro desse cliente quais são os gaps, aonde eu estou errando aqui, que eu posso acertar para melhorar a tua operação. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem essas camadas de atendimento e vai envolvendo e trazendo equipe, no dia a dia a gente vai tornando essa cultura única, né? Ele vem trazendo a cultura junto com a gente. Oi, eu queria só fazer um adendo. Meu nome é Ricardo, eu trabalho com o Diogo na Social. E a gente está ouvindo falar muito em Unified Commerce, né? Que na verdade é o comércio unificado. E tem muita gente que pergunta qual é a diferença, ou se é a mesma coisa, os canais de omnicanalidade. E não são coisas distintas, né? A omnicanalidade é esse clique retira ou ship from store que a loja vai entregar, mas eu acho que o ponto principal, que até o Diogo falou, e a gente vem trabalhando bastante nessa unificação, de novo, volta para dados, né? São os dados desse cliente para que ele possa ter uma experiência única com seus dados cadastrados de endereço, de cartão de crédito. Dando um exemplo específico, você está comprando alguma coisa no seu computador, aí acaba a bateria do seu computador e você entra no app da loja e os dados, o pedido está lá no carrinho, você clica e continua a sua experiência de compra. E então, sabendo a idade, os costumes, quando o cliente entra na loja, então acho que a unificação dos dados é uma preocupação que todas as empresas têm que ter.
usando um OMS, né, um canal único, uma plataforma que consiga integrar todas essas soluções dentro do mesmo local, para que o vendedor da loja consiga entender o costume e a necessidade daquele cliente, como na jornada online, na jornada física, ou em qualquer outro ponto que o cliente necessite. Ou como um outro exemplo, você compra naquele seu restaurante favorito, tem uma fila enorme, você entra no app, faz o pedido e retira, e não precisa pegar aquela fila. Então, isso é a unificação, né? Então, essa é a unificação dos dados para criar uma experiência melhor para o nosso cliente. Então, a Social, a gente vem trabalhando, aí tem muita coisa de IA, sem dúvida, que ainda, quando a gente olha para a IA, eu vejo muita gente ainda fazendo os robozinhos que a gente fala dentro da nossa área de TI, né? Que são alguns bots que a gente vai criando para automatizar processo, e são poucas empresas que estão fazendo IA de verdade, né? A gente tem muita gente fazendo automatização que se confunde com IA. Mas eu tenho, sem dúvida, que os dados para esses clientes, na omnicanalidade, nesse avanço, né, desse comércio unificado, sem dúvida que vai fazer a diferença para a gente entender os costumes e fazer com que essas jornadas a gente consiga ter bons resultados, né? Então, era só esse adendo, porque se tem muito essa confusão, a gente está falando de omnicanalidade, e está bem na moda, não é? Eu não diria que é um hype, como a gente teve lá atrás. Quando a gente vai tem os eventos como a NRF, ou alguns eventos de tecnologia, ou de varejo, que sempre vem. O hype era antes, né? A gente tinha o metaverso, a gente teve lá o NFT, né, que foi um hype, e aí depois caiu, e teve muita gente que achou que essa unificação do comércio poderia ser, e não é isso. Para mim, sem dúvida, tem muita solidez, tem muita lógica, e isso vai ter uma mudança crucial para os nossos negócios, para o varejo, para a indústria, daqui em diante. Um sonho, né? Se estiver fazendo compra, cair, entrar no aplicativo, meu carrinho está lá. Nossa, ia adorar. Já aconteceu tanto. Bom, gente, mais alguém? Oi, queria fazer duas perguntas, uma para o Diogo e uma para a Carol. Diogo, um pouquinho sobre a omnicanalidade, como você vê esses desafios, porque de fato, omnicanalidade não é estar em diferentes canais e simplesmente existir ali, mas é essa jornada fluida do consumidor e como que ele se cria um ciclo de consumo que faça sentido e que dê continuidade. Então, como que você enxerga isso e qual que é o impacto de uma boa omnicanalidade do ponto de vista de venda e assim por diante? E para a Carol, quais são os desafios e como funciona trabalhar com antifraude e os impactos que isso pode trazer na experiência do cliente que às vezes não consegue exercer uma compra por diante, por favor. Legal. Eu vou até depois trazer um case aqui de um cliente nosso que eu acho legal para falar nesse ponto. Mas, assim, a principal coisa que a gente tem que perceber, né, é que o nosso consumidor hoje ele mudou, né? Ele não se relaciona mais com o produto, ele não se relaciona mais com a empresa, ele se relaciona com a marca e mais do que isso, ele quer saber quem está por trás dessa marca, como que ela atua com ESG, como que ela trabalha com as pessoas lá dentro. Então, eu brinco muito, eu publicitário que sou, né? Ouvi muito, né? Li muito Kotler ali, né? E aí toda atualização que tem do marketing até hoje é ele que faz, né? Ele está com 93 anos e continua, ele que atualiza o marketing lá. E falou, ó, tem uma nova atualização sobre isso, né? Então a gente ficava olhando ali os 4Ps, né? Pô, eu tenho meu produto, eu já sei o preço que eu quero vender, aonde eu quero vender, né? E como que eu vou promocionar ele. Aí depois ele criou mais 3Ps, virou 7P, aí falamos de pessoas, quem são as pessoas que estão no processo, né? As evidências físicas, né? Como uma embalagem diferente ela muda essa experiência, né? E aí mais recentemente ele veio agora com Age to Age, né? Que é o Human to Human, né? É humanos com humanos. Então, para mim a omnicanalidade ela passa muito por isso, né?
por a gente entender que o consumidor mudou e ele quer se relacionar com quem está por trás da marca, ele quer estar próximo dessa marca, né? Então, quanto mais proximidade, e esse é o processo que eu acho principal da omnicanalidade, quando eu crio esses canais, esses pontos de contato com o meu cliente, eu crio proximidade com ele. Eu consigo estar no ambiente em que ele se sente confortável e ali prover a experiência, né? Então, quando eu tenho isso, aí eu consigo vender mais. E aí, rapidinho aqui, que eu sei que a gente vai estourar tempo, a Constoro, né? Empresa de vinhos, né? Gigante, a gente conhece aqui, conhecemos o caso de Dinheiro del Diablo, né? A Constoro, ela entrou no e-commerce aqui no Brasil, por quê? Porque os brasileiros iam lá para o Chile, tinham a experiência na vinícola, achavam maravilhoso, vinham para cá e acabava a experiência com a Constoro, né? Não tinha um ponto de canal direto com eles. Então a Constoro quis entrar no e-commerce. Entramos no e-commerce aqui. Mais do que isso, estamos há 2 anos hoje já trabalhando com eles. Entramos no e-commerce, começamos uma venda começou a ser uma venda bacana ali no e-commerce. A gente quis fazer algo mais, a gente quis falar, cara, eu não tenho a vinícola aqui no Brasil, mas eu preciso dar um pouquinho da experiência para esse cliente, para ele saber quem é a Constoro. Nós começamos a organizar eventos, no qual nós chamávamos clientes da Constoro para apresentar os vinhos, né? Vinhos, tem o Dom Melchor, que é um vinho super caro, vai de 1.000 a 10.000 ali, 20.000, 70.000, até, e para aí vai. A gente vai degustação, chama a gente. Mas fizemos os eventos, né? O evento com uma experiência, veio um chefe de cozinha, preparou, fez, né, degustaram o vinho, final do evento, temos aqui uma venda para vocês. O primeiro evento que a gente fez da Constoro, nós alcançamos no evento a venda do mês. É muito louco isso, né? Isso, mas Diogo, mas um evento, isso é omnicanalidade. É a experiência que o cliente tinha lá no Chile e ele pôde ter aqui no Brasil e fez com que ele comprasse mais, né? Então, assim, quando a gente coloca esse cliente no meio, entende a experiência que ele quer e consegue prover essa experiência, cara, é sucesso, a gente vende mais. Legal. Eu fiquei com vontade de ir. Era o Dom Melchor. Sim, mas funciona, né? Sim. Que deu super certo. E a gente tem um faturamento bacana. E aí agora a gente faz eventos no Brasil inteiro para eles. Legal. Né? Levando toda a estrutura de vendas. Isso, com os vinhos mais baratos também. Agora replicou para todos. Bom, quando a gente fala em prevenção, um dos principais indicadores que a gente precisa olhar e que a gente tem que tomar cuidado, e é que resvala diretamente na experiência, é o que a gente chama de SLA. Ao longo do tempo, a ClearSale foi aprendendo a importância, né, e cada vez o consumidor ficando mais imediatista, enfim, como lidar com essa rapidez. Então, hoje a gente tem vamos dizer assim, um avanço que a gente consegue saber, a gente desenvolveu ali uma tecnologia que a gente consegue saber para cada pedido de cada loja quanto tempo a gente tem para analisar aquele pedido. O que acontece? Um dos desafios mais complicados aqui no Brasil quanto mais SLA eu tenho, ou seja, se o cliente pode esperar mais tempo eu tenho para fazer aquela análise, mais assertivo eu vou ser. Eu vou conseguir recorrer a mais tecnologias, mais recursos dentro do meu sistema para conseguir analisar. Então, se o cliente topa esperar 3 horas, 3 dias, né, 3 horas, mas né? A gente tem até de 1 hora, tá? A gente atende um pão de açúcar da vida que entrega em 1 hora e a gente tem que analisar aquele pedido e a gente é só uma parte da camada da análise. Você tem a análise do próprio cartão de crédito, do banco, que precisa ver se tem saldo. A gente é um pedacinho em todas essas camadas de análise. Então, quanto mais tempo a gente tem, mais tranquilo a gente fica para analisar. Conforme você vai adicionando rapidez nessa análise, você tem que ter
o esforço é muito maior para você conseguir ser assertivo na análise. Com o que você tem naquele momento, você vai precisar fazer uma decisão. E quando a gente fala de camadas de autenticação, a gente tem, por exemplo, se a gente está desconfiado que aquele pedido pode ser uma fraude, a gente tem, por exemplo, a gente envia uma mensagem por WhatsApp para o CPF do dono daquele cartão, que a gente sabe que é do dono do cartão, que é um recurso que é exclusivo da Clear. E aí, o maior desafio é você equilibrar esse tempo que você tem com essas camadas de autenticação que seriam necessárias. Porque se você tem muito tempo, você pode fazer assim, ou aprova ou reprovo. Obviamente que não é uma loteria, porque a gente tem recurso para isso. Grande parte das transações são aprovadas. A fraude, ela dói muito, mas numericamente ela não é tão alta quanto a gente imagina, né? Quando a gente fala em percentual. Mas dói muito, rasga o financeiro da empresa, né? São prejuízos muito grandes. E tem um desafio que é o seguinte: se você não coloca nada, dependendo do tipo de produto que o cliente, aqui no Brasil, tem a Amazon, que é uma empresa que eu converso bastante, que é uma empresa de fora, eles têm muita resistência em colocar qualquer tipo de autenticação, porque eles são super. Ali a experiência do cliente deles é a lei maior da empresa, a experiência do cliente. Eu preciso apertar 2 botões e o produto tem que estar na minha casa. Só que aqui no Brasil não é bem assim que funciona, porque o consumidor ele pode desconfiar. Se ficou fácil demais, se eu estou comprando um produto muito caro e não tem nenhum tipo de validação ali, eu vou desconfiar daquela loja. Peraí, foi muito rápido. Eu estou comprando um produto muito caro. A fraude vem da loja. Exatamente. Então, como é que eu equilibro o tempo que eu tenho para fazer a análise com qualquer tipo de camada que eu tenho para fazer a autenticação? O valor do pedido importa, o produto que está sendo comprado importa, tudo isso a gente leva em consideração. Então, você tem que fazer esse equilíbrio, mas, assim, de forma geral, quanto mais rápido, melhor. Tem jornadas que as empresas preferem esperar mais um pouco até para ter essa segurança maior, mas tem jornadas que não, por exemplo, farmácias, supermercados. Comprei agora, eu quero retirar na loja daqui meia hora, ou eu quero que entregue na minha casa daqui meia hora. E a gente tem que ter capacidade para fazer essa análise e a gente vem desenvolvendo cada vez mais expertise para fazer essas análises ultra rápidas, ainda assim colocando algum tipo de camada se for necessário. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando a pessoa chega na loja, ela fazer uma biometria para comprovar que quem está retirando é quem realmente fez o pedido. Né? Esse tipo de camada de segurança pode fazer sentido. E não é uma fricção tão... É uma fricção aceitável, de repente, para o cliente, dependendo da jornada que ele está passando. Isso tudo é um equilíbrio, tá? A gente precisa fazer um equilíbrio. Muito legal. Eu sou uma das pessoas que desconfia se ficou fácil demais comprar. Eu falo, não, tá estranho. No Brasil, tanta fraude tem que hoje em desconfiar. Dia, né? Também do lado de lá, tem muita fraude, né? Tem muito phishing, site falso, Exato. aplicativo falso, né? Enfim, tem que tomar muito de ter cuidado. o selo da Conf no site de vocês, hein, gente? Já Aí fica é aí isso, a hein, dica. gente? Só puxando Por a favor. sardinha para Conf aqui. Gente, obrigada. Obrigada a Adorei vocês. o papo, foi Obrigado, muito Vânia. produtivo, muito legal. Obrigada. Vamos continuar, fiquem para o nosso happy hour, que o pessoal aí vai